Olá, Doramas, tudo bom? Estamos de volta e se você está procurando uma luz para poder entender W, Dois Mundos Dorama, que está na TV aberta, esse vídeo te trouxe ao lugar certo. Pode ficar à vontade e vem comigo depois da vinheta para poder entender tudo dessa história maravilhosa. E sim, Doramers, primeiramente nós temos que falar que W, Dois Mundos está entregando muito. Esse dorama é de 2016 e conseguiu entrar para a seleta lista de doramas dublados com exibição aqui no Brasil. Inclusive, faz parte do mesmo cenário de Happy End, A Lenda Um Luxo de Sonhar, que também tem resenha aqui no canal com episódios comentados, e Descendentes do Sol, que foi o primeiro dorama da Rede TV, que você também pode conferir aqui a resenha dele completinha no canal Doramers. Sabem que para não perder nenhuma novidade, caso você não esteja sabendo, no Brasil tem dorama na TV aberta e nós estamos comentando semanalmente. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e também ativa o sininho, porque assim você vai receber as nossas notificações e quando pintar dorama novo, ou melhor ainda, estreias da internet com tudo daquele astro queridinho que você quer saber, vai ficar sabendo aqui pelo nosso canal. Mas falando sobre W, é uma história que você precisa de um pouco mais de atenção, porque nem tudo é explicado dentro do dorama não, fica entre as linhas. Entretanto, a história é maravilhosa e só nesses primeiros 7 capítulos entregou demais pra gente. Nessa segunda semana, então, a gente tem idas e vindas da Yeonju, protagonizada pela maravilhosa Han Yoo-ju, lá do universo dela para o universo de W. E vamos combinar, Doramers, a história conta pra gente até mesmo os impactos que acontecem. Muitas vezes ela fica extremamente cansada e chega a dormir durante dias, porque em W o tempo passa de uma forma diferente do que da Seul original da Coreia, onde ela vive, trabalha e convive com as demais pessoas, inclusive com o próprio pai que escreveu W, Dois Mundos. Fica claro pra gente que este homem, na verdade, ele tinha um coração bom, mas a vida não foi fácil para ele. Não julgando a responsabilidade na vida não, porque o divórcio aconteceu por motivos específicos daquela família que acabou rachando, e isso fez com que ele se afundasse cada vez mais, nós explicamos no último capítulo, mas a salvação dele foi justamente escrever W com Kang-cho, que seria uma espécie de herói justiceiro, exatamente o oposto de tudo o que ele foi e do que ele estava se tornando. Kang-cho era profissional, ele tinha habilidades incríveis, um atleta de tiro olímpico e mais do que isso. Foi colocado no dorama que a família dele foi tristemente... Acabaram com a família dele, na verdade, né, Doramers? E sim, foi tudo por conta do autor da história que fez isso para trazer uma imagem, um personagem mais forte. Ele não pensou duas vezes. Claro que ele tinha aquela ideia de que seria simplesmente um personagem que precisaria ter mais empatia do público, mas não era bem assim não. As coisas estavam acontecendo de fato, de verdade, lá no universo de W. E Kang-cho foi até condenado, nós explicamos, mas ele decidiu se vingar. Conseguiu-se então apresentar a sua defesa, ele conseguiu de fato ser inocentado e ele começou a vingança. Mas vingança custa caro e os doramas mostram muito bem isso pra gente. Então, Kang-cho, com golpes de sorte, conseguiu ver valorização de diversos produtos e o próprio nome dele na bolsa, abriu empresas e até comprou um canal de televisão que ele batizou como W, olha que legal. Inclusive, um dos carros-chefes da programação era um programa policial que justamente realizava a busca e também trazia resposta para casos que a polícia não conseguia resolver, como o caso da pessoa misteriosa que teoricamente teria acabado com toda a família dele. Entretanto, o dorama mostra pra gente que essa pessoa não tem imagem, não tem rosto. Entretanto, tudo isso pode mudar nos próximos capítulos. Mas voltando para Yeonju, ou a nossa querida protagonista Han Yoo-ju, vemos que ela conseguiu de fato mexer com tudo dentro da história depois que ela salvou o Kang-cho. A primeira situação é que ela volta para o mundo de W, ela acaba sendo acolhida pelo Kang-cho, fica dormindo durante muitos dias lá no quarto dele, que inclusive, se você é atento, já viu esta imagem em um outro dorama também da MBC. Entretanto, nessa história, Kang-cho vai sofrer uma nova tentativa e o autor vai tentar acabar com ele mais uma vez com o mesmo homem encapuçado, mas não vai conseguir.
É nesse momento que Kancho tem o pulo do gato e descobre que ele não consegue ferir este homem. Parece que ele faz movimentos contra sua própria vontade, inclusive entrar em batalha corporal. É isso mesmo. Ele descobre que tem alguém controlando ele por meio de algum artefato, por meio de alguma história, por meio de alguma forma. E essas respostas ele vai conseguir justamente com o Yeonju. Acontece que a nossa personagem, ela cai nas lábias da secretária do protagonista, que acaba armando para cima dela. Na verdade, Kancho estava escondendo a gata da polícia, entretanto, ela meio que se entregou de bandeja por dar ouvidos à secretária, que tinha muita inveja e queria logo acabar com toda a trama que estava envolvida aí por trás, jogando, claro, a culpa na Yeonju. Ela foi presa sim, Doramas. A protagonista, em 5 capítulos, acabou indo para o Shilindró. E essas reviravoltas que W traz pra gente, muita coisa boa, muita coisa intrigante acontecendo. E é lá no Shilindró que ela precisava acabar de uma vez por todas com o capítulo. Porque vocês sabem, toda vez que ela traz uma forte cena, uma cena impactante, ela consegue voltar para a dimensão dela lá em Seul, onde ela vive e trabalha. E foi assim quando ela contou pro Kancho mesmo que ela acompanha, ela sabe de tudo da vida dele, porque é o quadrinho, é o webtoon favorito dela. E não só ela, mas muita gente em Seul acaba lendo a história. E foi assim que ela conseguiu desaparecer na frente de todo mundo. E é claro, isso trouxe um desequilíbrio para o mundo de W. Com o tempo, tentando encontrar a Yeonju, o nosso querido protagonista Kancho descobre que o mundo dele está congelando. Mas é aí que vem a quebra da quarta parede. Ele consegue finalmente ser teletransportado ou então atravessa a dimensão e chega ao mundo da Yeonju. Tudo isso porque o tablet que o desenhista, o autor, estava utilizando para poder escrever acaba ficando quebrado depois de um acesso de raiva e é jogado no lixo. E esse mesmo tablet é o portal que acaba ligando ele através das 2 dimensões do Doramas. E sim, a primeira localidade que o Kancho vai acabar visitando é uma livraria, é uma feira com diversos livros e lá ele encontra todos os capítulos best-sellers de W e fica chocado porque todo mundo sabe da vida dele. Bom, depois de se acalmar, tomar aquele fôlego, ele vai atrás da Yeonju, conta pra ela que ele está presente também no universo dela. Entretanto, a gata estava trabalhando e ficou de encontrá-lo em um momento posterior. Nesse momento ele aproveita e vai atrás do autor do Doramas. Isso mesmo. Vocês sabem que se lá no mundo de W ele não teve pena da Yeonju e chegou a colocar a vida dela em risco, com o autor não seria diferente não. Ainda mais sendo uma pessoa que se sente superior por ser um ser humano. Entretanto, Kancho também era um humano, pelo menos na descrição que o dorama mostra pra gente no universo que é W e também no universo da Yeonju. E vejam só, ele entra em luta corporal, mobiliza o autor e quer que ele conte toda a verdade, principalmente quem foi o responsável por acabar com a família, com tudo que ele tinha. Kancho tem muitos acessos de raiva, mas consegue se controlar. Entretanto, ele não poupa não o autor. Ele atira nele mesmo em uma cena que eu vou contar pra vocês. Mostra pra gente que este homem, apesar de ser bom, de ser um herói, ele tem ali uns traços que não consegue controlar. Mostra que, na verdade, ele não é apenas um desenho. Tem emoções e vontade própria. Pode escolher fazer ou não. Tanto que, segundo o que o dorama contou pra gente, ele não atirou em um ponto vital. Entretanto, se a emergência, a urgência, a polícia, até mesmo o socorro tivesse demorado a chegar lá na casa do autor, provavelmente ele não teria suportado. Yeonju, através de uma ligação, aliás, essa ligação não caiu em nenhum momento. Quem dera as operadoras do Brasil tivessem essa qualidade de ligação, não é mesmo? Ela ouviu tudo o que estava acontecendo através de uma ligação para o celular do pai dela e conseguiu socorrer. Sim, mais uma vez, ela é a heroína da história, só que dessa vez ela salva o próprio pai. E o dorama deixa claro pra gente muitas lições importantíssimas. A primeira delas é que se você não é um mocinho, você acaba vivendo tempo demais e pode se transformar em vilão. E esse foi o papel designado para o autor, que na verdade se tornou uma pessoa muito ruim, amargurada. E depois de ter construído uma pessoa tão perfeita como Kancho, se sentia ali na liberdade de acabar com a vida do personagem que ele criou quando ele não servisse mais. E sim, isso trouxe um reflexo, um contraste muito grande para o próprio Kancho, que levou toda essa informação, essa emoção e queria acabar com o quadrinho, com a vida dele e se joga em um rio, provavelmente o rio Han Doramas. Infelizmente, o dorama mostra pra gente que esse seria o fim da história.
Entretanto, entra Yeonju com tudo que sim, ela sente que ainda tem uma ligação com tudo que está acontecendo e neste momento descobrimos através do pai dela que ela se tornou verdadeiramente a protagonista de W. Isso mesmo, a gata se tornou a protagonista e ela vai salvar o Kancho Doraemers. Olha só, muito importante entender que esse dorama dá algumas voltas, mas entrega pra gente reviravoltas incríveis. Um fato, uma lição importantíssima é que nem os dorameiros dos quadrinhos, eles aceitam qualquer final não. E foi isso com o final de W, pessoal. Pelo menos ele foi escrito ali para acabar dessa forma. E os fãs ficaram revoltadíssimos, fizeram passeatas, protestos, querendo uma continuidade. Todo mundo estava tentando entrar em contato com o autor para que ele reescrevesse ou até mesmo entregasse um capítulo extra. E é essa continuidade que a gente vai ver sendo autoescrita dentro do dorama. Vocês entenderam a história? Estão amando? Comenta aqui embaixo pra mim, por favor, porque em breve estaremos de volta para poder explicar e entregar mais esse dorama maravilhoso doramas. Conto pra vocês, hein? Até a próxima! Um grande abraço pra todos e tchau!